Uma pesquisa inédita, feita por pesquisadores brasileiros, israelenses e americanos, mostra a cura para o melasma. A técnica de peeling médico representa a esperança para 35% das mulheres. A gente está falando só do Brasil. Vamos acompanhar aí na reportagem. Manchas no rosto de melasma. Conhece esse problema? Atinge muitas mulheres, inclusive famosas. Isis Valverde, Ivete Sangalo, Mariana Xavier, Cléo Pires e Kelly Key, que inclusive já falou sobre a condição em um vídeo na rede social. Apareceu em mim na gestação do Vitor, me deu mesmo aqui nessa região. Agora no Arthur, me deu, essas aumentaram e aqui começou a me dar muitas manchas. O melasma é o surgimento de manchas na pele pela produção excessiva do pigmento melanina. A causa tem diversos fatores relacionados à genética, hormônios e exposição solar. Um problema que atinge até 35% das mulheres em período fértil no Brasil. Os tratamentos conhecidos são feitos com cremes clareadores, aplicações de laser e peeling superficial, todos paliativos. Areia, mas não desaparece. Então você fica meio chateada com isso. É melhorando os sintomas, mas cura quem tem, não melhora 100%. Por muito tempo, o melasma foi um desafio para a ciência. Só que uma pesquisa internacional, que acaba de ser publicada em uma das principais revistas científicas de dermatologia do mundo, trouxe uma boa notícia para quem sofre com essas manchas. O melasma tem cura. A conclusão é de um grupo de cientistas das universidades Brown, nos Estados Unidos, Mogi das Cruzes, no Brasil, e de Herzliya, em Israel. O estudo começou em Israel há 17 anos e ganhou a colaboração de médicos brasileiros e norte-americanos. 26 pacientes mulheres com melasma participaram do estudo e foram acompanhadas em média durante 7 anos depois da aplicação do peeling. Os cientistas conseguiram a cura em 85% dos casos, ou seja, 22 pacientes se livraram do problema. O dermatologista e líder da pesquisa no Brasil explica que o resultado foi alcançado usando o chamado peeling médico, aplicando fenol, mesma substância que já era usada para a renovação da pele em outros tratamentos. Os cientistas conseguiram agora chegar à concentração exata, ideal para tratar o melasma, para que ele não volte. Como esse peeling ele é profundo e ele trata rugas, a pessoa não só curou do melasma, ela melhorou a qualidade de pele também. Que a gente precisa mesmo destruir a célula que causa o melasma e estimular uma célula nova a nascer na área. A Célia foi uma das pacientes voluntárias da pesquisa. O melasma no rosto dela começou a aparecer aos 25 anos de idade e foram muitos tratamentos que só controlavam as manchas. Fiz peeling, laser e o resultado era uns 70% assim, de clareamento. Eu ficava feliz, mas logo o problema retornava. Às vezes dava até um efeito meio rebote, assim, escurecia um pouquinho mais, porque eu pegava sol, mesmo com protetor, tudo, e o problema voltava. Ela fez o novo tratamento em junho do ano passado e diz que está livre das marcas. A única exigência é o uso do filtro solar e evitar exposição excessiva ao sol. Mas ela se livrou dos clareadores e sessões de laser para melasma. Super feliz, super contente com o resultado, porque não voltou. A participação do Brasil na pesquisa foi muito importante porque o país tem a maior incidência de melasma no mundo. Depois vem a Índia. O problema é de pele, mas com frequentes consequências emocionais para pacientes. A pessoa adia eventos, ela não aceita convites, ela não tem vida social por conta da mancha. Por isso que o impacto da cura vai ser muito grande. Bom resultado, mas o custo ainda é elevado para a maioria dos brasileiros, cerca de R$30 mil. O especialista diz que a indicação é bem criteriosa e tem contraindicações em alguns casos. O paciente precisa estar muito bem de saúde, ele não pode ter alterações cardíacas, renais, do fígado, não pode ter infecções, muitas alergias e também tem que ter um tom de pele claro. Por quê? O risco, se a pessoa for um pouco mais bronzeada, é da área do rosto ficar mais clara do que o pescoço. Então tem a indicação ideal. É uma porta que se abre, né, para o tratamento
E é sobre isso que eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Braga, que é dermatologista, que leu, né, esse artigo. E a gente sabe que é principalmente uma queixa das mulheres que têm ali entre 20 e 60 anos, mas os homens também podem ter. Mas vamos começar falando dessa pesquisa. Fernanda, muito obrigada, viu, por ter vindo. Você leu o artigo, claro que é um estudo longo, né? E você estava me alertando em relação ao pós, esse cuidado que se faz importante para que o resultado continue. Bom dia, Mônica. Obrigada, viu? A orientação do artigo é que a média de segmento das pacientes foi de 48 meses, então aí 4 anos. Tá. O importante de associação aí no pós desse peeling de fenol é ter um cuidado com a proteção física, então essa é uma orientação para todos que têm melasma. Os pacientes precisam de uma fotoproteção, tanto química quanto física, para fazer um bloqueio da luz para que essa doença não retorne. E o que eu achei bem interessante lendo o artigo na íntegra é que eles compararam qual o melhor peeling de fenol. Então, para nós médicos, a informação ela ainda é mais aprofundada. Qual a concentração do óleo de cróton para utilizar nesse peeling de fenol. Então, existem vários detalhes, várias nuances para o tratamento dessa doença. O alerta que a gente tem que trazer aqui para as pessoas é que isso tem que ter vários segmentos, várias indicações muito precisas. Não é um tratamento que pode ser feito em casa, que pode ser feito sem um acompanhamento médico. As pacientes foram sedadas, foi feito em centro cirúrgico, então foi um estudo muito bem feito, muito criterioso e excelente. Os autores aí, o pessoal está de parabéns. São pesquisadores, né, desses 3 países. Com evidência aí. Estatística, todos os cálculos, tudo na íntegra, bonitinho. Não é aí um tratamento da moda, uma fofoca. Embasado em ciência. Então, esse artigo foi bem legal por isso. Eu lembro que eu já te entrevistei tantas vezes, né, nesses meus anos de carreira, a gente sempre falava, olha, não tem cura, mas tem tratamento. E trazer essa palavra agora, a cura, né, para os casos avaliados 80%. Ali... 80%, né? Para você é significativo também, enquanto profissional que cuida? Sim, é bem significativo e bem interessante esse estudo. E vai demorar para chegar para a gente, assim, ou não? Já está aí para as pessoas poderem, né, procurar esse procedimento? O difícil de escolha como médica é escolher o perfil do paciente, Entendi. porque ele vai ter um pós muito grande. Vou usar nós como exemplo. Nós teríamos aí 1 mês sem expor o rosto, curativo, internação. Então, existe uma indicação muito precisa. Essas pacientes do estudo com certeza se incomodam muito para interromper as atividades de vida diária. Então, eu acredito que a gente vai conseguir utilizar. Vou estudar um pouco mais sobre o assunto, mas esse impacto aí a medida vai ser o quanto isso interfere na vida do paciente e o quanto ele está disposto a cuidar no pós. Porque essa paciente, ela não está em atividades com crianças expostas ao sol, ela não trabalha exposta à luz. Então, isso aí vai impactar bastante. Não é um tratamento que todo mundo pode fazer. É, verdade. A gente tem que ir avaliando isso agora, né? A gente está falando delas, mas os homens também sofrem com essas manchas, né, do melasma? Sim, muitos homens têm melasma. E muitas vezes, além de acometer a face, eles têm na região cervical, no colo, nos antebraços. Então, existem homens que têm melasma também e isso incomoda bastante. Deixa eu trazer aqui, mesclando com as minhas perguntas, né? A minha amiga Márcia de Tuiutaba. O melasma pode vir depois dos 40 anos? E, por exemplo, algum problema de saúde, como gordura de fígado, pode levar a essas manchas escuras? Tem alguma relação, Fernanda? O melasma, ele vem por uma produção anormal, excessiva, de melanina. E no melanócito, que é a célula responsável pelo melasma, nós temos vários receptores. Então, nós temos receptores hormonais, muitas vezes na gestação, que é o que as mulheres contam, ou numa reposição hormonal. Então, essa perguntinha é super interessante. Tem que perguntar o que aconteceu aí com ela, se ela teve alguma exposição hormonal ou alguma atividade, o pessoal exposto às vezes ao calor, cozinha. Isso também pode estar associado e o uso de alguns produtos químicos, tá? Então, a atividade laboral vai ser importante também para a gente tentar achar o que foi o start, o gatilho aí, a gente fala de trigger, o que desencadeou o melasma nessa paciente. Tem até uma amiga que me mandou aqui, ela falou que perdeu os pais e percebeu manchas em volta dos olhos e na boca. E ela falou, Mônica, eu não sei se é o melasma ou se é o vitiligo.
Há uma diferença. Há uma diferença, mas a pergunta também é super interessante. Não é? Porque existem aquela coisa que a gente fala, nossa, eu já acordei com a pele boa, já acordei com a pele ruim. Isso é real. Existe receptor de cortisol, receptor de melatonina. Então, o nosso sono, o nosso estresse impacta muito, muito, muito na pele. Uhum. Além, a gente trouxe essa pesquisa recente, mas que tipo de outro tratamento que a gente tem hoje que avançou bastante, que pode ajudar essas pessoas a equilibrarem, né, a vida ali com o tratamento, Fernanda? Isso é super interessante para passar mesmo uma orientação, né? A proteção física, então o uso regular do protetor, porque às vezes o paciente faz 8 ou 80, né? Ou eu quero fazer esse peeling de fenol ou eu não faço nada. Então, proteção solar rigorosa, principalmente com pigmento, que vai refletir a luz. Então, o uso de protetor com cor, de forma simples, tá? Protetor com cor, o maior FPS possível. Existe tratamento oral para alguns pacientes que a gente indica. Existe tratamento com clareadores não agressivos, então, orientação geral, usar um clareador mais fraco. Não é indicado para todo paciente que ele tire a pele. O melasma vascular, paciente que tem muito vaso. Eu até mandei uma fotinha minha para a Mônica, não sei se ela conseguiu ver, mas eu tenho melasma com vaso, então eu não posso fazer nada agressivo. Entendi. Quanto mais agressiva, mais vaso, mais trago pigmento e mais piora a mancha. Então o ideal é que o paciente conheça mesmo a própria doença para começar o tratamento. É individualizado, assim, bem, né? Individualizado. A Lúcia, sabe, tem um medicamento que o filho dela está usando para pele com acne. E ele fez um outro procedimento aqui e ficou com melasma. E essa associação com esse procedimento, é um procedimento, não é? Estamos em casa aqui, vou passar para ela, né? Isso pode levar ao melasma? É uma combinação, gente, de um medicamento com um procedimento. Ah, ficou bonitinho aqui, eu entendi. Tem que ter o tradutor, Mônica. Ele tomou Roacutan e fez uma cirurgia ortognática. Isso. Então, a cirurgia tem um trauma físico, o Roacutan deixa a pele mais seca. Então, 2 gatilhos aí, pode ter... E às vezes a gente faz o diferencial, isso é super interessante. Às vezes eu não falo só de melasma, às vezes eu faço um diagnóstico diferencial com queratoses, que são as manchas senis, as manchas da idade, com sardas, com uma hipercromia pós-inflamatória, então pode ter inflamado muito a face por ter feito a cirurgia e a gente teve aí uma mancha, tá? Então o diagnóstico ele tem aí essas nuances, esses diferenciais. Né? Essa é a doutora Fernanda Braga, ela que é dermatologista com a gente aqui hoje, né? Tratando um pouco sobre o melasma e trazendo mais sobre essa pesquisa. Espero que você volte mais vezes, tá? Obrigada. Obrigada, viu, Fernanda? Boa semana e bom feriado, tá?